Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bom dia. Cheguei quase agora, de Aracaju. Dormi quase nada, de 12 até 2 horas. Mas uma alegria estar aqui, Uma grande batalha em casa durante essa semana. Mas eu creio que Deus tem um propósito para nós. E o tema desse momento é Missões JS. Não sei se vai dar para ver bem ali. Missões JS, finalidade, tripé e estratégia de crescimento. Tá? São 3 elementos que se conectam. E quando eu vinha rezando, eu preparei, o padre falou, eu preparei esse momento, a gente foi discutido, na formação, depois na coordenação geral. E eu preparei, depois que o pessoal me incumbiu, de preparar esse momento no coração, refletindo sobre isso, orando sobre isso, é que na nossa cartilha, que eu até deixei na mochila, deixa eu pegar a cartilha. A nossa cartilha, na introdução, o padre diz assim, por que foi criada a nossa cartilha? Ela foi criada para que nós falemos uma mesma linguagem. Eu não estava no começo da obra quando foi criada a cartilha, eu entrei depois, sou lá de Aracaju, e recebi já essa cartilha, quando fiz meu primeiro compromisso, já era a 2ª edição da cartilha, mas a cartilha ela diz isso, desde o princípio, ela foi criada para unificar uma linguagem. Só que Deus trazia ao meu coração que nós precisamos dar um passo além, porque já existe uma linguagem, já tem coisas no nosso meio que meio que se tornaram chavões. Se eu perguntar para vocês, qual é a missão dos Jovens Sarados? Todo mundo vai responder, salvar? Todo mundo sabe isso. Se eu perguntar, qual é a marca dos Jovens Sarados? Vocês vão dizer, é a acolhida. Só que Deus me dizia que nós precisamos ir além. Nós temos uma linguagem, mas precisamos ter um mesmo entendimento. Porque é possível falar a mesma linguagem e não falar as mesmas coisas. É possível ter os mesmos bordões completamente diferentes. Em Efésios, no capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer assim, a respeito da necessidade da unidade, nós precisamos ser um em tudo, pelo vínculo da caridade, conservar a unidade, porque há um só Senhor, um só batismo, há um só Espírito. Se há um só Senhor, um só batismo e só Espírito, não pode haver visões distorcidas. Eu não estou dizendo que não pode haver pluralidade, mas o propósito comum precisa ser compreendido da mesma maneira. E esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa que nós como líderes somos a entender. Qual é a finalidade dos Jovens Sarados? Qual é a finalidade de uma missão Jovens Sarados? Essa é a pergunta. Para que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Certo? O que nós somos chamados a fazer no mundo é o nosso propósito. E essa pergunta vocês responderam. Para que Deus nos criou? Todo mundo falou, é o quê? Para quê? Salvar almas. Só que se eu fizer uma pergunta agora, e o que é salvar almas? Será que a gente vai ter uma resposta comum? E por que eu digo isso? Porque se eu não entender o que é salvar almas, eu posso me enganar. Como líder, eu posso estar indo numa direção completamente diferente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Por quê? Porque não basta a unificação da linguagem, é preciso penetrar no mesmo entendimento. Eu preciso ter um entendimento profundo do que significa isso, para então, como líder, conduzir as pessoas a um comprometimento com a nossa missão. Então veja, a pergunta que eu preciso fazer no começo dessa pregação é: o que significa salvar almas? Se nós, como sarados, não tivermos um entendimento comum dentro do que significa isso, cada um vai estar fazendo uma coisa de um jeito diferente. Cada missão vai se organizar de um jeito diferente. Por quê? Porque a organização da missão, ela se dá em função da finalidade para a qual nós somos criados. Se nós fôssemos criados com outro propósito, nós faríamos outras coisas. Se nós fôssemos criados com outro propósito, a gente não faria Maranatá.
mas porque nós fomos criados com um propósito, há coisas que nós somos chamados a fazer que correspondem a esse propósito. Então a primeira pergunta é: parece óbvio que nós somos chamados a salvar almas, mas não é óbvio, porque nós precisamos entender o que é salvar almas. E o que é salvar almas? Começando pelas Escrituras. Olha o que São Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 15, 1 e 2. E líder, isso é o fundamento da sua atuação. Se você não se fundamentar nisso, você vai estar conduzindo as pessoas para diversos locais, provavelmente diferentes daquilo que Deus quer que você conduza. 1 Coríntios 15, versículo 1. Olha o que Paulo vai falar. Paulo vai dizer assim, e olha ele falando, ouça isso ele falando para você hoje. Ó. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, e no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vulo anunciei. Do outro modo, teríeis acreditado em vão. Olha o que ele está falando aqui, meu irmão. Pegue isso para você, como se ele tivesse... Ele não está falando para a comunidade de Corinto de 2000 anos atrás. Ele está falando para você na sua missão, jovem sarado agora. Lembre-se do evangelho que foi anunciado em um determinado momento para você. A gente vinha conversando no carro, né, de Guarulhos para cá, e o pessoal falando, né, minha história foi assim, né, Carol vinha falando, conversando com um amigo evangélico, ela contou o testemunho e falou, pô, tem milhares de pessoas com testemunhos parecidos com o meu dentro dos Jovens Sarados, porque em algum dia alguém anunciou o evangelho a nós, foi ou não foi? E esse dia foi um dia decisivo na nossa vida. E é essa experiência decisiva que Paulo está exortando a comunidade de Corinto a fazer memória. Então você está fazendo memória daquele dia, meu irmão, daquele Maranatá, em que você foi alcançado por Cristo. E olha o que Paulo vai falar. Ele vai dizer assim, ó, lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei. Há um anúncio. Alguém proclamou essa palavra lhe atingiu, e através dessa proclamação, Deus mesmo lhe buscou. Correto? Você atendeu, que recebestes, e começou uma caminhada, no qual permaneceis firmes, pelo qual sois salvos, se guardais como vos anunciei. Mas o que é que eu quero chamar a atenção dessa passagem? É que a tradução dela, ela não corresponde bem ao sentido do texto original grego. Por quê? Porque esses 3 primeiros verbos, vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, eles estão num tempo verbal diferente do termo pelo qual sois salvos. Isso é decisivo para a gente entender o que é salvação. Porque esses 3 primeiros verbos estão num tempo que no grego se chama aoristo. O que é aoristo? É uma coisa que aconteceu lá no passado de maneira pontual. O seu Maranatá aconteceu lá de maneira pontual. Ele não continua andando com você, né? Até nas pregações de perseverança a gente não fala isso, olha, a gente vai agora descer do Monte Tabor, né? Aqui está tudo bom, mas agora você vai para casa, agora você vai para a sua faculdade, não é gostoso como é aqui, aí tem que perseverar. Por quê? Porque o Maranatá foi aquele ponto, o anúncio aconteceu naquele momento Deus entrou na sua vida. Você recebeu, você fez um ato, só que depois desses 3 verbos, vem o quarto, que é o pelo qual sois salvos, que se a gente fosse traduzir de maneira literal, Paulo está dizendo, na verdade, assim, pelo qual estáis sendo salvos. Se o guardais, como vos anunciei. Paulo está dizendo assim, ó, aquilo que foi um fato na sua vida, continua num processo que vai para além daquele momento. Então, Paulo está dizendo assim, a salvação, ela não é um ato pontual que acontece na nossa vida e que eu guardo ali no meu coração, como o protestante diz. Você foi salvo, o cara, não sei se eu fui salvo, o protestante diz, você aceitou Jesus como seu Senhor, você aceitou Jesus como seu Salvador? Aceitei. Então você foi salvo. Não, meu irmão, ou você permanece nisso e você está sendo salvo, e se você não permanece, você sai do processo, ou você não foi salvo, você não está sendo salvo. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui para a comunidade de Corinto é que a salvação é algo que acontece e que é marcado por acontecimentos e processos.
Acontecimentos é o quê? São aqueles momentos fortes na nossa vida em que Deus vem e intervém. E quem tem mais tempo na caminhada pode perceber isso. Não foi só lá no seu Maranatá. Quantas vezes Deus teve que pegar você e dar um chacoalhão para empurrar você e mudar você de rota? Para você se direcionar. Só que esses acontecimentos deflagram um processo. A salvação não é um ato pontual, a salvação é um processo. Que processo é esse? É o processo que Paulo vai descrever em Efésios no capítulo 5, versículo 25. Aqui ele está comparando a igreja com o esposo e a esposa. Que processo é esse, Danilo? O que foi que aconteceu quando eu recebi o anúncio do Evangelho? Quando eu decidi permanecer nele e quando Deus começou a fazer algo na minha vida? O que é esse algo que é a salvação que está acontecendo na minha vida? Olha o que Paulo vai falar. O que Cristo faz na nossa vida? Maridos, versículo 25 do capítulo 5. Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É o ato de Cristo. Ato que foi atualizado no anúncio. Porque não é isso que a gente anuncia? Cristo se entregou por você. Cristo deu a vida por você, para você ter uma vida nova. Não é isso que a gente anuncia? Para que ele anuncia? Para que ele fez isso? E para que a gente anuncia isso? O versículo 26 vai dizer: a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Olha o que Cristo faz. O banho da água é a regeneração da graça do batismo, mas é a regeneração do Espírito. Não para no batismo. O Espírito tem que continuar trabalhando na nossa vida. E santificá-la pela palavra, porque esse Espírito que vai nos regenerando, ele vai nos regenerando pela palavra. A gente vai conformando a nossa vida pela palavra. Para quê? Versículo 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o que Paulo está falando ali, o processo que ele diz que está acontecendo com a comunidade de Corinto. Se eles permanecem no Evangelho, ele está descrevendo aqui, Deus se entregou por você, alguém anunciou essa entrega. Para quê? Para que, pela graça do Espírito, pela purificação da palavra, você entrasse num processo de santificação. Porque a salvação é Deus fazendo você se tornar parecido com o Filho dele. Isso é santificação. Isso é salvação, meu irmão. Por isso não tem como dissociar salvação de santificação. Porque em Hebreus capítulo 12, o que o autor da carta aos Hebreus vai falar? Lá no versículo 14. Buscai a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, quando eu entendo isso, aí eu começo a entender o que Deus nos chamou a fazer. O que foi que Deus chamou? Salvar almas. Mas salvar almas não é um ato pontual. Salvar almas é um acontecimento que deflagra um processo na vida da pessoa. E se a minha missão é salvar almas, a minha missão é cooperar com Deus, com o jeito dele de fazer esse processo acontecer na vida da pessoa. E qual é o primeiro problema de grande parte das nossas missões Jovens Sarados? É que nós ainda não entendemos isso. Por quê? Porque se nós entendêssemos isso, nós teríamos organizado a nossa missão de tal maneira que ela correspondesse a essa realidade. E esse é o nosso desafio. Aqui a gente está entendendo a finalidade. Se você pegar a cartilha vai dizer a mesma coisa. Bloco 1.4. Olha o que a cartilha vai dizer. Na busca de um relacionamento íntimo, né, abraçamos a proposta de vida e missão salvar almas jovens, proposta de vida e missão salvar almas jovens para Deus. Como? Na busca de um relacionamento íntimo e apaixonado com Deus através da vivência desse estilo de vida. Deixamos que o Espírito gere em nós, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, que o Espírito gere em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então veja, a cartilha vai dizer isso. Na introdução o padre fala o quê? Quando nós abraçamos esse estilo de vida, se nós damos uma resposta positiva, ele é capaz de fazer o quê? Levantar uma geração que busca, que almeja a santidade. Não é a salvação, é a santidade. Por quê? Porque não é possível estar no processo de salvação se você não está almejando a santidade. Certo?
Então, a primeira coisa que eu preciso entender é a natureza do que é salvação. Por quê? Porque entendendo isso, eu preciso dar o passo de organizar a minha missão de tal maneira que eu leve a pessoa do acontecimento do querigma até a vivência do processo da santificação. Faz sentido, sim ou não? Então, essa é a primeira coisa que tem que estar assentada no seu coração. Sabe por quê? Danilo, mas eu não sabia falar com essas palavras, mas eu já pensava isso. Será que é mesmo? Porque para muitos de nós, salvar almas é fazer o Maranatá e pronto. E quando eu levo a alma para o Maranatá, que a alma se emociona no Maranatá, eu nem sei se de fato ela teve experiência real, mas ela chora, ela se emociona. Eu falei, caramba, cumprimos a nossa missão. Cumpriu nada, meu irmão, só começou. É o começo, é o acontecimento, é aquilo, o evangelho que vos anunciei, que recebestes. Você nem sabe se ele deu os outros 2 passos. Se permaneceis firmes, como Paulo falou, e, portanto, estáis sendo salvos. Você nem sabe se isso aconteceu. Então, a alma, às vezes, ela só se emocionou. Ela teve um encontro que foi um encontro meio superficial, que não se enraizou. Mas a gente acha que porque a gente fez aquele Maranatá e um bocado de gente ficou aleluiado, a gente cumpriu a nossa missão de salvar almas. E ali, eu saio do Maranatá, arrumo a casa de retiro e digo, missão cumprida. Aí eu penso agora até o próximo Maranatá. Meu irmão, isso está completamente errado. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus criou os jovens sarados. Porque se foi para isso, meu irmão, a gente foi criado só para despertar sensações emocionais. Oba, oba. Igreja protestante faz isso, irmão. Eles faz aquele culto cheio de pirotecnia para liberar dopamina, como o Rafa falando das redes sociais. O mesmo mecanismo, libera dopamina no cara e o cara acha que teve uma experiência do Espírito, que está na unção, não. Ele tem uma descarga emocional e hormonal e acha que fez uma experiência. Isso pode estar acontecendo nos nossos maranatás. E porque nós não encaramos a natureza da salvação como aquilo que ela é, a gente não está promovendo de fato a missão para a qual Deus nos criou. Deus nos chamou para quê? Para salvar almas. E aí, pensando nisso, e pensando nessa questão de aprofundar o entendimento, há um bom tempo Deus já tem me incomodado. Como então definir esse salvar almas para nós, jovens sarados? Dentro desse processo, entendendo que a salvação é um acontecimento que desencadeia um processo na nossa vida. Foi ou não foi assim com você? Quando você teve seu Maranatá, pronto, depois você já virou santão, né? 7ª morada, foi assim? Não, você foi vendo o processo, quantos pecados a gente luta ainda hoje, não é? Está no processo. Como então definir esse propósito de maneira a entender a natureza desse processo? Ou seja, como esmiuçar o que é salvar almas para nós. E eu vou falar aqui, se eu estiver errado, o padre pode me corrigir já ao vivo e a cores, que aí ninguém sai com uma definição equivocada. Mas dentro do que nós somos chamados a fazer, Deus colocou isso no meu coração. Salvar almas para nós, jovens sarados, a partir e através do querigma, gestar discípulos missionários apaixonados por Jesus e pelas almas. Olha o que eu vou falar. A partir e através do querigma. É o anúncio de Jesus Cristo, poderoso, no Espírito, para a pessoa receber o batismo no Espírito Santo. Isso é o querigma. O querigma não é só dizer que Jesus foi morto e ressuscitou. Não, o querigma é mais. Ele é anunciar Jesus e a vida nova que ele tem. O Espírito Santo, que é capaz de gerar conversão. Mas para que eu anuncio esse querigma? Para gestar discípulos. E o que é um discípulo? O discípulo é um seguidor de Jesus Cristo. Eu anuncio o querigma para gestar discípulo. E gestar, meu irmão, é trazer ele para dentro. Gestar é colocar ele dentro de mim. O que Paulo vai falar sobre os Gálatas? Os Gálatas têm um encontro pessoal com Jesus, eles são batizados no Espírito e de repente eles voltam para as prescrições carnais do judaísmo. E Paulo vai falar o seguinte: temo que eu tenha de novo de gerar vocês através de dores de parto. Por quê? Porque Paulo sabia que não era só anunciar, não era só levar o cara à experiência do batismo no Espírito Santo, mas depois eu tenho que trazer esse cara e começar a gestar ele. Como? Pela palavra, meu irmão. Fazendo dele um discípulo de Jesus. O que é que Jesus diz em Mateus 28, na grande comissão?
Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a observar tudo aquilo que eu vos ordenei. Jesus nunca falou que era só pregar o querigma. E o que é que tem acontecido conosco? A gente acha que faz um Kairos, a gente acha que faz um Maranatá, e acha que cumpriu a missão. A gente acha que faz um encontro de sábado, às vezes um encontro meia boca, e acha que cumpriu a missão. Não, meu irmão, é preciso gestar discípulos, ou seja, seguidores de Jesus, mas discípulos missionários. Por quê? Porque nós, jovens sarados, não fomos criados para dentro, fomos criados para fora. Nós fomos criados para quê? A experiência que eu recebi, eu preciso testemunhar essa experiência para outras pessoas. Então, olhe a implicação prática, pastoral disso que eu estou falando. Quando o cara chega no Maranatá, eu não estou pensando no que vai acontecer no Maranatá. Eu vi Rafa chegando no Maranatá. No coração dele, ele vai viver um retiro. No meu coração, eu estou pensando além. Eu não estou pensando na experiência que ele vai fazer no Maranatá. Claro que eu também estou pensando nisso. Mas eu estou pensando depois. E se ele der sim, como é que eu vou gestar ele como discípulo? Como é que eu vou engajar ele como missionário? Ou seja, dar a ele um sentido de serviço. Como é que depois disso, e aí a nota característica da nossa espiritualidade, não é simplesmente discípulo missionário, mas discípulo missionário, apaixonados por Deus e pelas almas. Meu irmão, você líder, eu como líder hoje, dos jovens sarados, é isso, cada alma que chega na nossa missão, eu tenho que entender isso. Chegou Rafa, veio do mundo aqui, destruído. O que é que eu quero para Rafa? Eu não quero um encontro pessoal com Jesus só para ele. Eu quero que ele se transforme num discípulo missionário apaixonado por Deus e pelas almas. E isso é um processo. Isso dá trabalho. É por isso que é fácil só fazer Maranatá. Porque o Maranatá você faz um grande esforço para um fim de semana. Mas para gestar um discípulo missionário você tem que gastar a vida. É a vida que você gasta no cotidiano. É acompanhando ele no processo. Então, veja, a primeira coisa que você como líder precisa internalizar é esse conceito, é que salvar almas é isso. Esse é o nosso propósito. Então, o nosso propósito envolve um tripé. Porque tem 3 pilares aqui. E esses 3 pilares orientados por uma nota característica. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar do nosso processo de salvação de almas é o querigma. Nós somos chamados a anunciar Jesus. Nunca podemos esquecer isso. Tudo começa a partir disso. É a partir e através do querigma. Então, a partir e através do querigma significa tudo o que nós fazemos, nós precisamos fazer para anunciar Jesus. Para anunciar que Jesus morreu, que Ele ressuscitou por nós, que Ele é a resposta do Pai. E aquele que adere a Jesus recebe dele o Espírito Santo, que é a força capaz de transformar a vida. Mas tem um segundo pilar, que é o que eu chamo sempre de discipulado. Ou seja, essa pessoa que fez uma experiência com Jesus Cristo, que recebeu a graça do Espírito Santo, ela precisa agora aprender. Porque o que é que o Espírito Santo faz? Ezequiel 36. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e darei o quê? Um coração de carne. Ou seja, o que Ezequiel está profetizando é que a obra do Espírito é um princípio novo de vida. É um princípio de vida em que agora eu tenho sensibilidade espiritual para responder à vontade de Deus. Antes eu não tinha, mas eu preciso conhecer essa vontade. Eu preciso ser ensinado a viver essa vontade. O que é que acontece quando o cara sai do Maranatá? E eu fiz esse teste. Quando eu não inventei a parada do discipulado. O padre testemunhou isso quando estava em Aracaju. Eu não inventei do nada assim, vou fazer um discipulado. Teve um Maranatá. Vieram uns caras que eram do mundão, a missão estava meio bamba, e eu pensei, rapaz, se esses caras ficarem soltos, eu sei porque eu vivi o mesmo que eles, os caras vão voltar para o mundo. O que é que eu falei? Meu irmão, vamos lá para casa toda terça-feira, para a gente aprender a rezar com a palavra. Por quê? Porque eu sabia que aqueles caras, eles tinham feito uma experiência com Jesus. Eles tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Eles receberam de Deus um coração de carne. Mas eles não sabiam como andar para Jesus. Eles queriam andar para Jesus, mas eles não sabiam como andar para Jesus. Então é preciso o quê? Trazer para dentro. Isso é o gestar, meu irmão. Gestar discípulos. E aí eu comecei toda terça-feira. Aí eu sempre levava um lanche, né? Um cachorro-quente para pegar a galera pelo estômago. Cachorro-quente, uma torta, salgadinho. E aí, eu ia fazendo o quê?
discípulo, porque discípulo é alguém que caminha com o mestre. Discípulo, no Evangelho de São João, nunca se usa a palavra aprender para o discípulo. Se usa a palavra seguir, porque ele vai andando como o mestre anda. É prático, é na vida. Então veja, aí eu não ia lá para dar aula de teologia para os caras, para dar aula de catecismo para os caras. Eu estava ensinando eles a andar um caminho que eu também estava lutando para percorrer. Então veja, esse gestar discípulos, mas para quê? Porque a partir desse coração, ó, primeiro pilar, o querigma, a pessoa que foi verdadeiramente alcançada pelo querigma, ela quer responder a Jesus. Mas às vezes ela não sabe. E pode acontecer dela retroceder. Você já ouviu a parábola que Jesus fala assim? Ele fala de uma casa, né? O que é uma pessoa que foi liberta do demônio e que não cresce para Jesus? Aí Jesus vai dizer assim, essa pessoa é semelhante a uma casa que ela foi expulsa, né? E você expulsa os demônios e eles perambulam por lugares áridos. Quando eles voltam, como que eles encontram a casa? Varrida, desocupada. Ou seja, ela não foi preenchida com vida. Ela não foi discipulada. Ela não aprendeu a andar para Jesus. E aí o que Jesus fala? Aí o Espírito vem com outros 7 espíritos piores e vem habitar nessa casa. Sabe o que é isso, meu irmão? É quando a gente anuncia o querigma e não gesta discípulos na nossa missão. Quantas pessoas a gente viu que fizeram o Maranatá, tentaram andar conosco e por falta de discipulado não voltaram a viver uma vida pior? Quantas pessoas? Eu não estou dizendo que o discipulado, que discipular pessoas é uma garantia de 100% de eficácia, porque Jesus discipulou 12 e Judas traiu ele. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é a nossa responsabilidade não permitir que essa casa se encontre assim. Então veja, primeiro pilar é o querigma, o segundo é o discipulado. Só que eu quero fazer discípulos para que esses discípulos se tornem testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, estamos no tempo pascal, ela vai para o túmulo. A discípula que mais amava o Senhor, tanto é que ficou, enquanto Pedro e João voltaram, ela continuou ali. Ela queria estar com o Senhor. Era o desejo dela, tão forte que ela não conseguiu sair daquele túmulo vazio. E aí Jesus aparece para ela e o que é que Jesus faz? Vai e me anuncia aos teus irmãos. Porque todo discípulo, meu irmão, que é apaixonado por Jesus, ele tem a sede de testemunhar. Então veja, é esse processo que nós precisamos estruturar na nossa missão. E não pense em estruturar de uma perspectiva negativa, estruturar no sentido de organizar. É esse processo que, como líder, você precisa entender. Porque se eu entender esse processo, ele se torna a forma como eu organizo a missão. E nossas missões, elas precisam resgatar uma coisa chamada simplicidade. Simplicidade. E o problema é que a gente confunde simplicidade com mediocridade. É para Deus, né? Então vou tocar meia boca, não precisa ensaiar. Isso não é simplicidade, isso é mediocridade. Simplicidade é, eu tenho esse instrumento aqui, é isso que eu tenho, mas eu vou fazer o melhor para ele. Eu vou ensaiar. Eu posso não ser o cara mais, eu posso não ter uma formação universitária de música, mas eu vou fazer o meu melhor. Simplicidade, meu irmão, é ter um foco só naquilo que a gente foi chamado a fazer. E ter a coragem de organizar a nossa missão para ser aquilo que ela tem que ser. Inclusive se eu tiver que tirar coisas. Sabe o que acontece com as nossas missões? Às vezes ela tem coisa demais, tem atividade demais. Por quê? Porque tem que ter. Não tem que ter porque tem que ter se está dentro do processo. Aí o que é que acontece? Vem uma enxurrada de coisas, tem que ter um bocado de coisa. Tem que ter célula de homem, célula de mulher, tem que ter casa em chama, tem que ter tudo. Meu irmão, peraí, calma. Eu preciso entender se tudo isso que tem está correspondendo ao processo. Então veja, o que é que nós somos chamados a fazer? A salvar almas. E o que é salvar almas? A partir do querigma, gestar discípulos, missionários, apaixonados por Deus e pelas almas. Eu falei, são 3 pilares. Exemplifique, Danilo. 3 pilares. Onde que a gente faz o querigma? Maranatá. Onde que a gente faz o querigma? Cairóis. Onde que a gente faz o querigma? Encontro de missão. Cada encontro de missão tem que ser um mini Maranatá. Eu tenho que ir com essa consciência, meu irmão. Encontro de missão é para fora. Encontro de missão não é para formar. Não quer dizer que o encontro de missão tem que ser superficial.
Não, não é isso. Mas ele tem que sempre ter essa intencionalidade, meu irmão. Eu vou falar sobre castidade no encontro de missão, então eu vou apresentar Jesus, como diz a cartilha, como médico e remédio para os meus problemas na castidade. O batismo no Espírito Santo como resposta para isso. Eu vou falar sobre família, eu vou falar sobre sentimento, cura dos sentimentos, afetividade. Eu vou falar sobre cura interior, mas sempre numa perspectiva querigmática. Por quê? Porque eu entendi que cada coisa tem um lugar dentro do processo. O processo tem 3 pilares. Não adianta querer fazer uma salada geral. Mas eu entendo que a pessoa que vem para o meu encontro de missão, se ela tem um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que eu preciso fazer? Avançar ela para os demais passos. E aí começa a ficar claro na minha missão. O que é que tem que ficar claro? Qual é o processo que a pessoa percorre dentro da missão para chegar no ponto onde eu quero levar? O que é que eu quero fazer dela? Um discípulo missionário apaixonado por Jesus e pelas almas. Se a pessoa teve um encontro e ela quer responder, eu preciso discipular essa pessoa. Eu preciso trazer essa pessoa para perto. E discipular não é só célula, viu, galera? Célula é uma forma de discipular. Mas é muito além disso. Assim como acolher não é só ministério de acolhida. Acolhida é função de todo mundo dentro da missão, é ou não é? Discipular também, amigo, porque é uma função do seu batismo. É mais ainda do que acolher, porque acolher é uma função do carisma. Discipular é uma função do seu batismo. Que significa o quê? Trazer a pessoa para perto. Trazer a pessoa para junto de você. Só que o líder precisa ter essa consciência de maneira aguda, mais até do que o servo. Porque se o líder não dá o exemplo, como é que o servo ele vai conseguir desenvolver isso? Então, onde que a gente faz o discipulado na missão? A gente faz o discipulado na missão quando a gente faz célula de discipulado, quando a gente faz encontro de formação, quando a gente faz retiro como esse. Isso aqui é uma espécie de formação de discipulado. Nós estamos aqui capacitando pessoas a corresponderem, a viverem melhor o seu chamado. Isso é discipular. Mas eu preciso depois que a pessoa dê uma resposta, querigma. Ela aceitou dar passos mais profundos para Jesus, discipulado. Automaticamente, eu preciso engajar essa pessoa no serviço do reino. Isso é missionariedade. Eu preciso isso. Muita gente às vezes pergunta, Danilo, tem a pessoa aqui, mas ela ainda não fez compromisso. Pode entrar para servir? Óbvio que pode, meu irmão, porque servir, o padre falava ontem, não é currículo. Tal também não é currículo para serviço não, meu irmão. Que eu boto tal e só então eu posso servir. É o contrário, é o serviço, que é o termômetro, que demonstra se aquela pessoa está apta a fazer o compromisso. Eu lembro que tinha um casal, o Elisânio e Rosa, lá em Aracaju, que está à frente, inclusive, da construção da nossa casa de retiro. Aí o Elisânio e Rosa não estavam em dúvida se ia fazer o compromisso ou não. Aí eu fui falar com o Elisânio e falei assim, que negócio é esse, você não vai fazer o compromisso? Rapaz, não sei, tem pouco tempo, que eu estou na caminhada. Eu falei, Elisânio, você já é um servo dos Jovens Sarados. Porque servo é quem serve. E você já serve mais do que muita gente que tem o tal aqui dentro. Só que, veja, isso tem que ser uma intencionalidade. Conduzir as pessoas nesse processo tem que ser uma intencionalidade do líder. Então você, como coordenador de missão, tem que ter aquilo que o padre chama de visão de águia. Essa visão ampla para coordenar esse processo dentro da missão. E o que é que acontece? Ao invés do líder, dos líderes jovens sarados, dos líderes de missão, dos líderes de ministério, eles olharem para a floresta como um todo, cada um fica olhando para a sua árvore. E isso é uma das coisas que tem matado as nossas missões. Sabe por quê? Porque o formador só pensa na formação. O ministério de música só pensa no ministério de música. E cada um vai fazendo alguma coisa e ninguém está interligando nada e não está vivendo com lógica o processo. O cara está na música, mas não é discipulado. O cara está no discipulado, mas está como ovelha gorda, não serve. O cara está lá, ele quer dar uma resposta, mas ninguém acolhe ele para discipular. Ninguém engaja ele para servir. Ele se sente inútil, sai da missão. Então, o que é que a gente precisa? O que é que nós precisamos? Nós precisamos organizar a missão em cima desse tripé, de tal forma que eu saiba conduzir de um passo para outro e que esse tripé seja a forma de organização da nossa missão. E aí, eu sempre falo muito isso. Veja, nós, jovens sarados, não somos chamados a viver a lei pela lei. Mas nós somos chamados a entender o princípio do Espírito e aplicar a nossa realidade. E nós não podemos fugir do princípio do Espírito.
Porque existem dois opostos na obra hoje. Ah, não é para viver a lei pela lei, então eu vivo de qualquer jeito. Uma anomia, ou seja, uma ausência de regra ou de norma. Não, meu irmão, não é anomia, não é do jeito que você quer, é do princípio do Espírito, é no princípio do Espírito, que às vezes na minha missão em Aracaju pode ser diferente da missão de Osasco. Mas as duas, eu tenho que olhar para a missão de Osasco e identificar, aqui é diferente a forma, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho que olhar, então aqui em Osasco, eles estão fazendo a mesma coisa, a partir do querigma. Eles estão gestando discípulos missionários apaixonados por Deus e pelas almas. De uma forma diferente, talvez em Osasco é de um jeito. Mas ele está vivendo um pilar, o querigma. Não pode estar deixando de anunciar o querigma. Eles estão fazendo de tudo para anunciar o querigma. Eles estão vivendo o discipulado, eles estão discipulando, eles estão acolhendo as pessoas que dão a resposta para Jesus e estão formando. Eles estão pegando essas pessoas e estão engajando na missão. Em Aracaju tem que estar vivendo a mesma coisa, mesmo que seja uma forma diferente. Mesmo que para fazer em Aracaju, eu faço um Kairos e em Ribeirão eu faço como eles fizeram, né, o Sunset, lá. Mas qual é o princípio que está norteando as coisas? É o mesmo princípio. Eu estou vivendo o mesmo princípio. Então, veja, o líder precisa identificar isso, o princípio do Espírito. E qual é o princípio do Espírito? Nada que a gente faz pode sair desse princípio. A partir do querigma, gestar discípulos missionários, apaixonados por Jesus e pelas almas. E eu tenho que fazer todas as coisas identificando a intencionalidade de cada uma. Para que eu faço a Casa em Chamas? Casa em Chamas, meu irmão, é para tocar fogo na galera. Ou seja, eu tenho que ir com essa intencionalidade do batismo no Espírito Santo. O meu encontro de missão, eu tenho que ter essa intencionalidade sempre. E quem mantém acesa a chama da intencionalidade? Quem tem que manter acesa? Quem tem essa obrigação, em primeiro lugar, é o líder da missão. Tem que ter, meu irmão. Tem que ter claro, meu irmão. O padre dizia, né, que a gente acorda, tem que falar, pensar, salvar almas. Aí acho que a gente tem que agora dar um passo a mais. Acordar e você como líder pensar, a partir do querigma, gestar discípulos missionários para Jesus e pelas almas. Apaixonados, né? Até descer no coração. Ou seja, eu tenho que fazer 3 coisas, mas 3 coisas com lógica. Não adianta chegar para a Rafa agora, que nem teve encontro com Jesus, está só conhecendo a gente, e eu já vou meter a Rafa numa célula de discipulado. Às vezes isso não vai funcionar. Às vezes vai. Eu vou sentir. Mas eu tenho que entender o processo. Mas não adianta também, Rafa teve um encontro, velho. O cara veio. Ele veio para o encontro de missão nossa, foi impactado. Mas Rafa não tem o tal. Só vai entrar na célula, Rafa, quando fizer o compromisso lá em setembro, viu? Fica aí na geladeira. Ou então Rafa era servo da missão, caiu, se afastou, quer voltar. O que é que eu vou fazer? Eu vou engajar ele no processo. Vou trazer ele de volta para a célula, vou engajar ele de novo no servir. Por quê, meu irmão? Porque o querigma, ele vai impelir para isso. Mas quando a pessoa vive o discipulado, e quando ela vive a missionariedade, isso vai formando ela como cristão maduro para que ela possa depois ser também um anunciador do querigma. Aí a gente gera um círculo virtuoso dentro da missão. Quando Jesus ele faz o seu sermão escatológico, que é Mateus 24 e 25, né? O que é sermão escatológico? Sermão de Jesus sobre o fim dos tempos. A partir do capítulo 24, do final, ele conta 6 parábolas. E essas 6 parábolas, elas não são parábolas assim, aleatórias. Elas são um guia pastoral de como atuar no fim dos tempos. Sabia disso? Claro que a gente pode aplicar para outros tempos, mas é específico para o fim dos tempos. Aí sabe o que é que tem 2 parábolas lá que Jesus conta, que tem a ver com isso. A primeira é do administrador infiel. Jesus fala assim, quem é o administrador fiel? É aquele que dá o alimento no tempo oportuno para aqueles sobre os quais o Senhor o constituiu. Se o Senhor tardar a voltar e aquele administrador pensar, o meu Senhor tarda a voltar e começar a espancar, bater, etc, tal, o que é que o Senhor vai fazer? Servo mau e infiel, ele vai jogar você na fornalha. Não é isso que Jesus conta na parábola? O que essa parábola significa? Que o líder, o servo, o administrador, é o líder. Ele tem que dar o alimento específico para o tempo oportuno. O que é esse alimento específico? É o discipulado, meu irmão. O líder da igreja, sobretudo no tempo do fim, precisa preparar as pessoas com alimento que faça com que essas pessoas permaneçam. Aí Jesus vai dar outra parábola pastoral, que é a parábola do quê? Dos talentos. Deu 10 para um, deu 5 para outro, deu 1 para outro. Aí
O que fez 10, tinha 10, multiplicou. O que tinha 5, multiplicou. O que tinha 1, não fez nada. Aí, o que Jesus fala? Servo mal, porque não multiplicou o talento. E o que é o talento? É o servir, meu irmão. O líder é constituído a multiplicar o servir do outro. Então veja, olha o que Jesus está falando. As pessoas que nós como líderes somos confiados, nós precisamos discipular essas pessoas e engajá-las no serviço. E essa dinâmica ela precisa acontecer nas nossas missões. O padre fala muito isso, não é, o que é a burocracia? A burocracia é quando a organização vira um fim em si mesma e não um meio para atingir o nosso objetivo. Aí tem ministério, porque tem que ter, mas tem uma regra no ministério. Por que tem uma regra no ministério? Porque tem que ser assim. Mas está servindo a esse processo, a partir do querigma, já está discípulos missionários, apaixonados por Jesus e pelas almas, ou está sendo um obstáculo para isso? Porque muitas regras dentro do nosso meio se tornaram obstáculos. E eu não sou contra a organização, eu estou falando um princípio organizativo. Nós precisamos organizar a missão de acordo com os princípios, mas nós não podemos tornar a organização um fim em si mesmo. E isso exige do líder o quê? Sempre olhar para a organização e perguntar, ainda está dentro do propósito? Ainda está dentro do propósito? Então o que você tem que pensar? Ó? Primeiro, o que vamos fazer? Né? Nós convidamos aqui que fossem 3 líderes por missão, né? Então você vai sentar assim, ó, você vai pensar a sua missão, indo para a prática. Você vai pensar a sua missão. Você vai pensar assim, o que nós fazemos para alcançar os de fora? Querigma. Nós fazemos encontros, quinzenais, mensais. Beleza, isso é um elemento da sua missão. Nós fazemos maranatás, outro elemento. Você vai planejar agora. Estou falando como é que a gente planeja dentro desses 3 princípios. Mas como eu faço para que essas pessoas que tenham, porque a gente quer que essa pessoa tenha encontro, né? Não estou fazendo para fazer, ou não é? A gente quer que vidas sejam transformadas nas nossas missões, sim ou não? Sim. Quando essa pessoa for alcançada, o que é que eu vou fazer para discipular ela? Aí eu vou pensar, o que é que eu posso fazer para discipular? Célula de discipulado, beleza, é um elemento. Célula de casais, beleza, é outro elemento. Formações periódicas, beleza. Aí eu vou pensar, tá isso aqui. Beleza. E o que é que eu vou fazer para o terceiro elemento? Para engajar as pessoas no serviço, na missionariedade. Porque missionariedade não é só pregar não, viu, irmão? Missionário não é só quem prega, não. Quem está na companhia de pesca é igual quem está pregando. Porque só estou pregando aqui porque teve uma estrutura para poder pregar. Que a pessoa é igualmente ou até mais importante do que eu. Porque eu não sou nada pelo simples fato de estar pregando. Então, como que eu engajo essa pessoa na missionariedade? É o quê? Ministérios. Vamos ter ministérios na missão, beleza. Quais ministérios? Pensamos, beleza. Aí eu tenho esses 3 elementos. Só que não basta ter os 3 elementos. Eu preciso organizar os 3 elementos entre si. De modo que a missão, olha o que eu vou falar agora, viu? De modo que a missão não fique pesada para as pessoas. O que é que acontece? Meu irmão, tenho várias ideias para a formação. A gente pode fazer célula de discipulado, célula de homens, célula de teologia do corpo, vamos fazer uma universidade de teologia, vamos fazer isso tudo na missão. Beleza, meu irmão, todas as ideias em si podem ser maravilhosas, mas será que isso vai ajudar o servo a crescer ou vai sobrecarregar o servo? Já parou para pensar? Porque muitas missões é isso que acontece. Aí o cara não tem só isso, ele tem a reunião do ministério e às vezes ele está em 5 ministérios ao mesmo tempo. E ainda tem um encontro de missão. Aí sabe o que é que acontece? Ele faz muita coisa e não cresce em nada. Porque nós achamos que quantidade é sinônimo de qualidade e não é. Missão simples é você enxugar ao máximo para viver só o essencial que dá fruto. O essencial que dá fruto. A gente tem que sair dessa lógica da quantidade. Veja que eu não estou dizendo que não é para fazer, então não vamos fazer discipulado, não vamos ter ministério. Não é isso. Tem que ser pensado dentro do essencial. Quando o pessoal lá da Missão da Canção Nova Aracaju foi organizar o discipulado, eu falei assim, eu quero uma reunião com todos os líderes. Que eu ajudei eles a implantarem o discipulado lá. Eu falei, olha, vamos implantar o discipulado, né? Vamos. Só que a gente tem que pensar o seguinte, não adianta a galera do discipulado pensar o discipulado e não pensar no conjunto com a missão. Porque se tiver encontro de mais de célula, o cara não vai para o encontro de ministério. E ir para o encontro de ministério é importante, não é porque ele precisa servir, ele precisa ser missionário.
Se tiver encontro de mais de célula, pode ser que ele não vá para o encontro de missão. E lá é importante, porque é lá que ele renova a experiência com o querigma. E lá que ele transborda também a experiência com o querigma. É lá que ele vai orar por alguém para receber o batismo no Espírito Santo. É lá que ele vai exercitar os dons carismáticos, não é? Liberar, às vezes, uma palavra de ciência para a pessoa. Então eu falei o quê? Então o que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar tudo em conjunto. Tem que pensar encontro de missão com a célula, com o ministério, de tal forma que a vivência dessas coisas se complemente e não dispute entre si. Tem missão que cada membro da missão, e membro eu digo aqui, cada organismo da missão, está disputando com o outro dentro da missão. A formação está disputando com o ministério, que está disputando com o coordenador geral, e cada um tentando sugar a energia do servo e criando conflito interno. E isso está minando a missão, é ou não é? Por quê? Porque cada um está olhando para a sua árvore ao invés de olhar em conjunto com a floresta. E quem é o primeiro a ter que desfazer esse nó? É o líder geral da missão, é o coordenador da missão. Então veja, olha o que eu estou falando aqui. Tudo isso é uma consequência prática, concreta, de nós entendermos que nós fomos chamados para, a partir do querigma, gestar discípulos missionários apaixonados por Deus e pelas almas. Viu a importância de entender isso no começo? Porque se o meu processo não for fiel ao meu propósito, eu não vou atingir o que Deus me chamou a fazer. Se o meu processo, ou seja, se a forma como eu faço as coisas não for fiel ao meu propósito, eu não vou atingir aquilo que Deus quis que eu fizesse. Por quê? Porque Deus é um Deus de fidelidade, meu irmão. Deus é um Deus de palavra. Ele empenha a sua palavra e Ele cumpre. Só que o nosso papel é se adequar a ela. Não é fazer do jeito que eu penso. Por que Saul perdeu o direito da realeza? Porque Saul queria servir a Deus do jeito dele. Quando Samuel vai questionar Saul, o que Saul fala? Mas eu não fiz nada de mal. E o problema é que, o que Samuel fala? Saul, sabe qual é o problema? É que Deus não quer o sacrifício, ou seja, Deus não quer o ritual. Deus quer a obediência. Ah, mas eu achei que era melhor. Mas não era o que Deus falou. Ah, Danilo, mas eu acho que eu posso organizar a missão de outro jeito. Tudo bem, meu irmão. É outra coisa, não é Jovens Sarados. Não é Jovens Sarados. Por quê? Porque Jovens Sarados é levar essa pessoa a esse processo. Então, olha o que eu estou trazendo aqui, galera. O que eu estou trazendo aqui para vocês é um princípio que precisa a gente voltar para as missões, olhar para a missão e reorganizar ela toda. E viver de acordo com o princípio. Eu lembro quando o padre foi para a feira, eu não pude ir para a feira. Feira de Santana, é uma cidade da Bahia. Aí foi fazer um Kairos lá. Mas eu falei com os meninos de feira. Falei, galera, seguinte, olha, qual é o nosso propósito, né? A partir do querigma, gestar discípulos missionários apaixonados por Deus e pelas almas. Não é isso? É. Então é o seguinte, o padre vai ir para frente, vocês vão fazer um Kairos. Pode ser que tenha gente que tenha um encontro pessoal com Jesus nesse Kairos e que queira seguir Jesus mais de perto. Se tiver, o que é que vocês vão fazer? Aí eu lancei a ideia para eles. Anuncie no Kairos, para quem quiser, abra uma célula de discipulado nova para essa galera. Ou então acolha nas células que você já tem. Mas a gente não pode, é o que o padre sempre falava. Quando o padre Jonas fala do batismo no Espírito Santo, eu não posso perder a chance de batizar no Espírito Santo, eu também não posso perder a chance de discipular o batizado no Espírito Santo. E claro, isso tem que ser uma mentalidade para além das estruturas, viu? Para além de célula. Porque não é só tipo, se tiver célula acontece, se não tiver célula não acontece. Teve um menino lá em Aracaju, que eu estou trazendo isso, galera, não é para dizer, eu não sou nada. Mas é para dizer assim, a mentalidade tem que ir além, tem que ser uma coisa na nossa vida. E tinha um menino lá que ele tinha uma tendência, né, de atração pelo mesmo sexo. E eu percebi também que se alguém não colasse nele, ele talvez não permanecesse. E aí eu falei para o rapaz, eu falei assim, cara, vamos lá, a mesma coisa que eu tinha falado para aqueles outros do Maranatá, vamos lá para casa para eu lhe ensinar a rezar com a palavra? Aí fui. E toda terça-feira a gente se encontrava. Batia um papo, rezava junto, lia junto. E aí, o que você entendeu? Eu entendi isso. Vamos rezar agora? Vamos. Rezava. Aí ele foi entendendo. Esse menino hoje, ele está tão firme, ele canta no ministério. Aí não vou falar para não me identificar, né? Mas canta no ministério. E onde ele passa, tem algumas cidades por onde ele passa, que a galera, ele é muito carismático, assim, no sentido, velho, ele é muito gente boa. E aí, várias cidades, a galera gosta dele, né? Sobretudo os jovens. Ele deve ter uns 22 anos.
sabe o que é que ele faz? Ele volta nessas cidades para ensinar a galera a rezar com a palavra. Eu podia pensar assim, caraca, vou perder meu tempo com um, né? Pô, na época eu era regional. Vou perder meu tempo com um só, pô. Tenho tanta missão para cuidar. Mas não, a nossa lógica não é da quantidade, galera. Não é a lógica da quantidade. É a lógica da alma. Da alma que a gente quer alcançar. Então veja, o que nós estamos propondo aqui? Ó? Primeiro princípio, a finalidade. Eu falei, a finalidade é... Nós somos chamados a salvar almas. E o que é salvar almas para nós jovens sarados? Salvar almas é, a partir e através do querigma, gestar discípulos missionários apaixonados por Deus e pelas almas. Só que esse propósito, ele já carrega em si o tripé. Como que nós fazemos isso? Como que nós fazemos isso? Se alguém perguntar assim, meu irmão, quero conhecer o jovem sarado, o que é que você faz? A gente é chamado a salvar almas. Mas o que é salvar almas? Você vai responder assim, a partir e através do querigma, gestar discípulos missionários apaixonados por Deus e pelas almas. Aí ele vai perguntar, e como que você faz isso? Você vai responder a mesma coisa. A partir do querigma, gestar discípulos missionários, apaixonados por Deus pelas almas. Viu como é simples? É simples. Não quer dizer que é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Às vezes o simples exige esforço, mas é essa simplicidade que nós precisamos resgatar na missão. Qual a simplicidade? Às vezes, galera, não adianta ter coisa demais. Às vezes não precisa ter célula de discipulado e célula de mulheres. Você faz a célula de discipulado e a cada 2 meses você faz encontro de mulheres, ou a cada mês. Não precisa, não é para tornar pesada a missão. É para tornar ela leve, é essencial. Fundada no essencial. Está funcionando, está impulsionando. Aquele pilar está levando ao querigma, continua, meu irmão, melhore ele. Não está, sai. Está virando um peso, tira. Aquilo está discipulando a galera, está ajudando o cara a consolidar, permanece, melhora. Não está, cria outra coisa, mas tem que fundamentar no essencial. Não precisa inchar a missão. O cara está no ministério, está engajado, está servindo, tá, beleza, meu irmão, maravilha, é isso que ele precisa fazer. Ele precisa fazer 3 coisas só. E aí nós precisamos organizar a missão nessa função. E aí eu quero concluir. Nós queremos propor, nós fizemos uma live explicando isso. Um novo modelo de coordenação geral para as missões. Que modelo é esse? É um modelo fundado em 3 coordenadores. Para tentar corresponder a esse tripé. Por quê? Porque a coordenação geral da missão precisa pensar a missão de maneira global. Vocês precisam garantir que todo mundo esteja pensando global e não focal. Claro que cada um às vezes vai ter um foco na execução, mas está todo mundo pensando a mesma coisa, meu irmão. Olha o que tem que estar acontecendo. O cara está na acolhida, ele está entendendo o papel dele dentro desse processo, a partir do querigma, gestar discípulos missionários apaixonados por Jesus e pelas almas. Se ele não entende, tem um erro no líder. Qual é o papel da acolhida nesse processo? O ministério de acolhida tem que dar essa resposta. Qual o papel da música? Qual que é o papel do servo que está no ministério de intercessão? Tem que entender isso. Só que a coordenação ela precisa garantir que o processo, que a missão se organize de maneira global. O que a gente quer propor em relação à coordenação? Que a missão ela tenha, em regra, porque a gente vive pelo princípio, não é a lei pela lei. Pode ser que em alguns casos mude, mas em regra 3 coordenadores. Que está aí. Quais são os 3 princípios? Eu acho que quem está atrás vai ser difícil, mas depois a gente libera esse material para vocês também. O tripé do princípio espiritual da nossa missão, querigma, discipulado e missionariedade. Amém? Nós queremos 3 coordenadores que pensem em conjunto as 3 coisas. A gente não quer um formador que pensa a formação e pronto. Um coordenador que pensa a missão e pronto. A gente quer uma equipe, uma cabeça que está olhando para a árvore, olhando para o processo como um todo, olhando para o que Deus nos chamou a fazer e não para as microtarefas. Então, um coordenador, para ser o coordenador, a gente chamou de coordenador da missão. Por quê? Ele vai estar voltado para essa dimensão querigmática e missionária. E como que a gente traduz isso? O que é isso na prática? O encontro da missão, os ministérios. Um outro coordenador formador, que vai estar mais na dimensão discipuladora. Só que eles não vão pensar separados, eles vão pensar juntos. Porque o que importa não é a atividade isolada, o que importa é o processo. Certo?
Outra coisa, eu sempre pergunto pra galera lá no Nordeste, Danilo, vamos fazer o Maranatá. Eu comecei a perguntar isso antes da pandemia. Vou fazer o Maranatá dia tal. Aí eu perguntava assim, já pensou no pós-discipulado? Aí a galera achava que era aquele encontro, né? Que a gente sempre faz, né? Já a gente vai fazer uma festa. Não, não tô falando disso não. Aí eu falava, já pensou no que você vai fazer com as almas? Depois que vocês fizerem o Maranatá? Que não adianta nada. Vai, leva pro Maranatá e não discipula. 2 meses depois o cara voltou pro mundo. Então veja, e quem é o terceiro coordenador? Nós chamamos de coordenador estratégico. O que é esse coordenador? É mais um coordenador que vai estar fazendo o link permanente com a dimensão geral da obra. Só que esses 3, eles estão pensando tudo juntos. O coordenador estratégico vai trazer, ó, sabe o que a coordenação geral falou? O padre está trazendo isso esse ano para a gente também tentar trabalhar mais nessa linha, a direção é essa. Aí ele vai trazer ali para nutrir os outros 2 e os 3 juntos pensarem a missão de maneira global. Para que um elemento da missão, um membro da missão, um organismo da missão não esteja competindo com o outro. Não é para a célula de discipulado competir com o encontro de mulheres. É para se fortalecer. Não é para o ministério sugar a energia da pessoa a tal ponto que ela não possa ser discipulada. Não é para essas atividades tirarem a pessoa do encontro da missão, porque ela tem tanta coisa que ela tem que escolher para onde ir. Não, vocês vão sentar e vão tornar a missão simples e essencial. Dentro do propósito. O que nós precisamos fazer para voltar a esse propósito, que é o quê? Salvar almas. E aí, a gente quer propor uma estratégia de crescimento para vocês, que a gente vai trabalhar um pouco mais de tarde. Isadora vai focar nisso. Mas só para vocês entenderem, como que uma missão cresce? Como é que cresce uma igreja? Sabe como é que cresce? Quanto mais pessoas novas chegam a uma igreja, ou a uma missão, ou uma comunidade, maior ela tem um potencial evangelizador. Por quê? Porque a evangelização verdadeira da igreja, ela acontece por relacionamentos. Na teologia, né, na eclesiologia, isso se chama evangelização, método de evangelização oikos. O que é oikos? Oikos é a casa, é o ambiente familiar, é o ambiente das minhas relações pessoais. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas missões, o que é que aconteceu com elas? Só viviam querigma. Como não discipulava, pouca gente permanecia. Pouca gente nova é pouco poder de atração na missão. Porque quanto mais tempo passa que você está na caminhada, naturalmente, menos relação você tem com pessoas do mundo, é ou não é? Não é que você faz questão de se... Algumas pessoas fazem, mas isso está errado, viu? Não é que você faz questão de se afastar dos pagãos, não. É porque agora tem ambientes que não lhe convém mais. Tem amizades que você vai ter que romper, porque você não quer comungar de certas coisas, certo? Então, quanto mais tempo passa, menos relações você tem. Então, menos pessoas na sua rede de relacionamentos você consegue alcançar. Mas se a missão ela está permanentemente alcançando com querigma, discipulando e engajando na missionariedade, o que é que acontece? Essa missão ela está continuamente se reoxigenando. E aí, a primeira coisa que vocês precisam pensar é como vamos reorganizar a missão de acordo com esse princípio. Ponto 1. Mas aí depois... E qual é a estratégia de crescimento que nós vamos fazer para alcançar, discipular e engajar na missão? Certo? E o que é que isso exige? Isso exige de mim, como líder, intencionalidade. Eu vou fazer o Maranatá, eu preciso preparar a pessoa antes do Maranatá. É o que a gente falou no tratamento de choque, né? A gente chamou tratamento de choque por causa do termo que o Padre Roger usou num dos nossos acampamentos. Eu preparo a galera antes, para quê? Para ter intencionalidade. Para quê? Para ir atrás de almas. Mas eu preparo para ela durante o Maranatá ser intencional, salvar almas no Maranatá. Mas eu preparo para depois, porque depois do Maranatá, eu lembro que o padre me corrigiu no 4O, eu falei assim, galera, depois do Maranatá é tão importante quanto o Maranatá. Aí o padre falou, não filho, depois do Maranatá é ainda mais importante. Não sei se continua pensando assim, padre. Por quê? Porque é no depois que se decide o jogo, irmão. O Maranatá é ponto, é o acontecimento, lembra? Mas depois é o processo, é no processo que o jogo se decide. Então, qual é uma estratégia de crescimento saudável para uma missão? E eu falei isso para a galera da Canção Nova Aracaju. Pode perguntar para a galera da missão lá, a missão estava a ponto de se acabar. Sobretudo quando
pouco antes da pandemia. Aí eu falei assim, sabe por que você... Olha como é, quando você não pensa o tripé. E eu vou finalizar com esse exemplo. Eles passaram, acho que o padre estava lá nessa época ainda, não sei se estava, 5 coordenadores de missão, durante 5 meses, se reunindo toda semana para pensar um evento, um tipo de retiro lá. Não estou dizendo que evento é ruim. Ele responde aquele primeiro pilar, o querigma, às vezes, né? Aí, pá. Na época o pessoal estava um pouco distante, não tinha muita entrada com a galera da Missão da Canção Nova. E aí fizeram um evento. O que é que acontece nos eventos nossos? A galera fica aleluiada, né? Só que depois o aleluia passa e a galera volta para a vida velha. Não é assim muitas vezes? Aí depois de um tempo eu comecei a me aproximar deles. Aí eu falei assim, ó, quantos são vocês de coordenadores? 5, né? Se em vez de esse tempo todo vocês não tivessem se fechado em si, se cada um de vocês se aproximasse de 10 servos e toda semana vocês se encontrassem com 10 servos para ajudar eles a caminhar, para ter proximidade, para discipular eles, eu acho que vocês teriam tido muito resultado em 5 meses, muito mais resultado do que só levar eles para um evento, ter uma descarga de dopamina no evento e pronto, e acabou. Aí eu falei assim para eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Antes, eu chamei isso de projeto Primeiros Passos. Foi o embrião do tratamento de choque. Eu falei assim, ó, vamos aplicar uma formação, um discipulado depois do Maranatá, que a gente vai colar na galera que vem depois do Maranatá. E eu digo para vocês, se vocês fizerem isso com constância, em 2 anos a missão se renova. Eu falei isso para eles. Agora eu falei, agora tem que fazer como está proposto. Não adianta fazer meia boca. Tem que colar na galera, tem que estar próximo. Por quê? Porque depois do Maranatá é quando o jogo se decide. Porque depois do Maranatá é que o inimigo quer derrubar o cara, irmão. É quando você está com o coração novo, mas está com a carne viva. Aí eu falei para eles, não teve nem 2 anos, porque foi o ano de 2019. Teve a pandemia, mas mesmo na pandemia, no primeiro ano de pandemia, a missão, por causa desse processo, teve 22 novos servos. Só do discipulado que desencadeou, porque tinha vindo gente nova, tinha sido discipulada, a galera chamava até para célula online durante a pandemia. E a gente conseguiu fazer um compromisso com mais 22 novos servos no auge da própria pandemia. Mas por quê? Porque essa é a estratégia de evangelização. Para mim, sabe o que seria ideal? E aqui veja, olha o que eu estou falando, ideal. Você pode fazer mais, pode fazer menos. Mas eu acho que o ideal, para uma missão que quer retomar uma estratégia de crescimento, é ter pelo menos 2 maranatás por ano. Para quê? Por quê? Porque em 2 maranatás você vai ter, se você tiver consistência no cuidado da alma, depois do Maranatá, o que é que vai acontecer? Você faz um Maranatá com 100. Se você conseguir 10, meu irmão, você está no lucro, brother. Você está no lucro, é 10 pessoas novas. Se essas 10 pessoas novas conseguirem trazer mais 10 depois, no próximo Maranatá, você já saiu de 10 para 20. Parece pouco, mas veja, para uma missão pequena, 20 é um número ultra expressivo. Agora você no outro ano já vai entrar com 20 a mais. Com pessoas que têm relacionamentos com várias pessoas do mundo. Só que qual é o nosso desafio? O nosso desafio não é atrair os 100, é discipular os que responderem sim desses 100. É pegar essa galera e não só fazer ela ter uma experiência emocional, mas torná-la um seguidor de Jesus Cristo, como discipulando e engajando ela na missionariedade. Tem que dar sentido de utilidade para ele. O cara veio do Maranatá, eu tenho que dar sentido de utilidade para ele. Eu não tenho que esperar o cara botar o tal. Se o cara quer corresponder, eu coloco ele no serviço junto comigo. E nessa convivência do servir, do discipular, do dia a dia da missão, aí ele vai vivendo, ele vai transbordando, ele vai se apaixonando por Jesus e pelas almas. E é nesse processo que a gente vai retomando a nossa missão. Só que qual é o desafio? É que para isso, o líder tem que ser, primeiro, constante. Não adianta você chegar lá, galera, uma novidade. Decora essa frase aí. A partir do querigma, já está discípulos missionários, apaixonados por Jesus e pelas almas. O padre liberou até que pode tatuar essa frase. Não adianta. Aí depois de 2 semanas, você voltou a fazer a missão do mesmo jeito que você fazia antes. Não adianta. Não, o líder ele tem que começar e ajudar a formar a mentalidade dos outros para entenderem esse propósito, esse processo. Só que além de ser constante, o líder tem que dar o exemplo. Eu falei para a Monize, que era uma das coordenadoras de missão, eu falei, Monize, você tem que
tá nesse discipulado aí, da galera. Ah, Danilo, eu tenho muita coisa para fazer. Aí eu falei, Monize, você tem que dar o exemplo. Se você não fizer, como é que a galera vai fazer? Danilo, mas eu tenho OAB. Eu falei, se você fizer, você vai passar na OAB. Aí ela falou, não sei o que, eu falei, você vai fazer 47 pontos na OAB. Aí no dia que ela passou na OAB, ela fez, né? Ela, Danilo, passei na OAB. Eu falei, não falei, Monize. Ela, e adivinha quantos pontos eu fiz? Aí eu falei, quantos? Ela, 47. Foi o Espírito Santo. Só que ela fez o quê? Ela começou a discipular aquela galera. E aí, ela deu o exemplo. O líder tem que dar o exemplo. Meu irmão, se você disser assim, ó, eu não vou discipular porque eu sou coordenador de missão, não tenho tempo. Reveja o seu ser coordenador de missão. Porque o principal papel do coordenador de missão é cuidar de almas. O principal papel é esse. Se você tem tempo para todas as atividades, mas não tem tempo para cuidar de almas, tem um problema. Quando a galera da Missão Canção Nova começou a fazer, eu já estava na formação geral. Aí eu falei, galera, eu quero uma célula. Por que eu quis uma célula? Eu tinha um motivo justificável para não ter uma célula. Eu disse assim, velho, eu tenho muita coisa para fazer. Eu ajudo na regional, estou na formação geral, reunião para caramba, né? A galera que está aí na coordenação sabe. Só que eu falei o quê? Mas eu preciso dar o exemplo. Porque uma coisa é eu falar, vão lá e façam. Outra coisa é eu falar, galera, vamos, estamos fazendo junto. Esse é o papel do líder. Vamos, estamos fazendo junto. Estou vivendo o processo, estou vivendo a dificuldade junto com vocês. Aí quando ele vê o líder vivendo isso, meu irmão, ele olha para o líder e a autoridade do líder deixa de ser uma questão de imposição, mas uma questão de atração. Porque ele vê que o líder, ele está pagando o mesmo preço que ele. Ele vê que o líder tem amor pelo que faz. E é isso que nós precisamos para resgatar a missão. Só que não é um processo fácil, é simples. Não tem que inventar muita coisa. Porque o que é discipular almas? Discipular alma não é dar uma aula de teologia para a alma. Galera, hoje eu vou falar da união hipostática do verbo com a humanidade. Não é isso. Discipular, sabe o que é? É ajudar a pessoa a percorrer um caminho que você já percorreu. Eu creio que nós estamos lutando para viver 5 pedrinhas, né? Eu quero crer isso, somos líderes, né? Não estou dizendo que somos perfeitos nisso. Mas eu quero... É ajudar o cara a viver isso. Rafa falou das virtudes. Eu quero crer que nós estamos lutando para viver as virtudes com nossas quedas. Estamos ou não? Eu vou ajudar o cara a viver algo que eu já comecei a viver. É simples, mas nem por isso é fácil. Por quê? Porque não é... É cansativo. Tem que ter paciência. Tem que gastar... Aí é que é gastar a vida. Aí é que é paixão pelas almas. Só que, galera, esse simples, que não é fácil, ele é eficaz. Por quê? Porque ele está de acordo com os princípios da palavra. E o que nós queremos apresentar para vocês nesse retiro é isso. Um resgate. Um resgate do quê? Do carisma. Mas não simplesmente do carisma, porque ele é uma expressão do Espírito, da vivência da palavra. E se nós formos fiéis a isso, é o que está lá na introdução. Se nós formos fiéis a essa proposta, nós vamos ver uma geração santa se levantando. Pode ser que no começo seja a duras penas. Sobretudo uma missão que retrocedeu muito. Vai dar trabalho no começo. Mas se você perseverar no tempo certo, você vai ver frutificar. Sabe qual é o nosso problema? A gente é uma geração imediatista. A gente quer ver o fruto de imediato. Como no Maranatá eu vejo o cara aleluiado, a gente continua fazendo Maranatá. Mas como no discipulado o fruto demora, aí eu desisto. Há 2 meses o cara ainda nem vem de vez em quando, 2 meses e eu não estou vendo resultado. Ah, não funciona isso. Óbvio, meu irmão, olhe para você. Há anos na caminhada e continua confessando o mesmo pecado. Eu também, viu? Galera, para finalizar, de fato, o que nós somos chamados a fazer a partir e através do querigma? Gestar discípulos missionários, apaixonados por Deus e pelas almas. A gente tem que assumir isso. Voltar para as nossas missões. Olhar para as nossas missões e ver onde cada coisa está nesse processo. O que está sendo obstáculo? O que eu tenho que diminuir? O que eu tenho que reformular? O que eu tenho que aumentar? O que eu tenho que criar? E redesenhar a missão. Às vezes vai ser um redesenho completo, às vezes não. Mas a gente tem que ter a coragem de sair da zona de conforto para se adequar à vontade de Deus nas nossas missões. Sem isso, não tem solução mágica. Amém?